Eu adoro Maid Dragon. Tanto o anime quanto o mangá me divertiram pra caramba. E não só a mim, quanto a pessoas no mundo todo. Kobayashi Maid Dragon é um anime muito popular e mesmo que você nunca tenha visto um episódio, você já viu os personagens. Beleza, mas qual o motivo desse sucesso todo? Do que se trata Kobayashi Maid Dragon? Bem, vamos dar uma olhada. Guys, this is important. Let's check it out. Incrível! O anime começa nos mostrando um puta dragão bonito com uma baita animação levantando voo. Enquanto o bichão vai voando pela cidade, temos uma cena de Mamori acordando e se preparando para ir pro trabalho. E quando ela abre a porta, o dragão tá ali. E do nada o dragão vira uma linda e fofa garota com big tetas. Big titties. Essa cena é o exemplo perfeito do raio japonizador. E eu tenho que destacar a qualidade dessa animação. Maid Dragon tem umas cenas que são desnecessariamente bem animadas. Kyoto Animation, senhoras e senhores. Kyoto Animation. Se você quer ver mais do que esses manos são capazes, assista Violet Evergarden. Simplesmente um dos animes mais bonitos que eu já vi. Meu amigo, cada frame daquilo lá é uma peça pra tu botar na parede, cara. Pô. Enfim, a Kobayashi conversa com a Toru enquanto tenta processar a situação. Um dragão apareceu na minha casa e virou uma garota fofa. Padrão, né? Kobayashi conheceu a Toru enquanto ela tava bebaça. E nisso ela se divertiu muito com a Toru e acabou convidando ela pra ir em sua casa. E nisso a Toru ficou extremamente comovida. E a Toru inventou de querer ser empregada dela, pois a Kobayashi falou que era mais melhor. A Kobayashi tem uma tara por empregadas. Além de que a Toru tá simplesmente apaixonada pela Kobayashi e vai sempre tentar tirar uma casquinha dela. É você, eu te amo, Kobayashi-san! Vai me devorar? Não é nesse sentido, falo sexualmente! Mas eu sou uma mulher. Foda-se! No começo, a Kobayashi recusa o pedido. A Toru vai indo embora, mas antes disso, Kobayashi, desesperada por estar atrasada pro trabalho, pede a Toru para levá-la voando. Você voa! E é assim que a amizade realmente começa. Kobayashi aceita que Toru trabalhe para ela como empregada, e assim começam as aventuras e desventuras na vida de Kobayashi com dragões. O primeiro episódio já introduz bastante coisa e nos apresenta várias situações divertidas. Ver a Kobayashi educando a Toru a parar com esses hábitos bizarros de dragão é bem engraçado. E as soluções que a Toru encontra para resolver algumas situações são bem eficientes. Oh, nossa! Com esse céu dublado, a roupa da Kobayashi não vai secar. Deixa eu abrir o céu aqui rapidão! Após passar um tempo que a Toru tá ali, Kobayashi fica indignada que mesmo com os hábitos doidos de dragão da Toru, ela socializa melhor que a Kobayashi e todo mundo no bairro é muito gentil e generoso com a Toru. Ao decorrer da história, mais dragões e personagens vão aparecendo. No segundo episódio, temos a aparição dessa criaturinha aqui, que com certeza você já viu em todo o canto da internet. O primeiro dragão a aparecer na história depois da Toru. Cheguei! Você está me traindo! Você vê a Kobayashi abraçada com uma criancinha e a primeira coisa que vem na sua cabeça é que ela tá te traindo. Nigga, what the fuck is this bullshit? Toru-san. Kana Kamui é uma amiga da Toru, que a encontrou após a Toru ter mandado aquele raio bolado para limpar o céu. E ela tá puta com a Kobayashi, pois afirma que a Kobayashi seduziu a Toru
e que por isso ela não quer mais voltar ao mundo dos dragões. A Kana é uma criança travessa que, por causa de suas travessuras, foi exilada da sua casa e mandada para o mundo humano. Infelizmente, a pobre menininha não tem poder suficiente para voltar para casa. E mesmo que a Toru a mande de volta, ela não teria onde ficar no outro mundo. Então a Kobayashi simplesmente decide adotar ela. E com um papo confortante, a Kobayashi ganha a confiança da Kana completamente. E a Kana resolveu o problema de falta de energia dela simplesmente se ligando na tomada e recarregando. Você é feita de lítio? Eu me pergunto quanto vai vir a conta de luz depois de recarregar um dragão, mas ok. A vida continua, Kana vai aprendendo sobre o mundo, ela e a Toru brincam de lutinha, pelo menos elas consideram isso aqui uma brincadeira. E hora ou outra a gente vai vendo essa criaturinha só metendo a boca em todo bichinho que ela vê. Ao decorrer do anime vai ser bem comum a câmera virar pra cara da Kana fazendo alguma coisa apenas porque sim. Chegamos num ponto onde a Kobayashi se vê na necessidade de alugar um apartamento maior, já que agora tem 2 pessoas morando com ela. Ao decorrer dos episódios, além de vermos a engraçada vida cotidiana dessas dragões do mundo humano, muito sobre elas é contado. E a história da vida delas no outro mundo e as tretas que rolavam antes são bem interessantes. Então Maid Dragon não fica só no Slice of Life. Apesar da cara fechada de sempre, a gente vai vendo como a Kobayashi está mais feliz comparado à sua antiga vida solitária. Enfim, mais tarde a Kobayashi inventa de fazer uma reunião em casa para poder dar uma desculpa e evitar ter que comparecer a um evento chato do trabalho. E nessa brincadeira, a Toru chama os amigos. O mórbido dragão Fafnir. Boa noite, eu sou o dragão da putaria. Fode minha bucetinha. E a Luko. Algum problema? Bom, você veio até aqui vestida assim? É claro que sim. Mas você tá vestida como uma piriguete. Porra, assim na cara mesmo? Todo mundo se diverte, Fafnir foi introduzido ao Dark Souls e vida que segue. Se o jogo é da Kobayashi, então Kobayashi é uma jogadora de Dark Souls, o que confirma que ela é masoquista. Kana começou a frequentar a escolinha como toda criança comum e fez seus amiguinhos. Essa é a Kobayashi Kana-chan. Kobayashi Kana. É um prazer conhecê-los. Fafnir basicamente virou um otaku fedido e um viciado em Dark Souls e MMORPGs. Ele começou a morar junto do Takia, que também é um otaku fedido. A Lukoa também decidiu ficar no mundo humano, mas por um motivo peculiar. Ela simplesmente estava andando por aí, só no caô, até que ela sentiu que uma criança estava fazendo um ritual, e só por curiosidade ela atendeu esse ritual e foi invocada. Apenas. Aliás, essa criatura aqui já foi uma deusa. E só por curiosidade, a forma de dragão dela é imensa. É tipo, muito imensa. E já fica bem claro que ela é a dragão mais forte aqui. O garoto que invocou se chama Shouta, o filho de uma família de magos. E ele tem a voz do Ben 10. Mas espera aí, um familiar não pode agir sem pedir seu demônio! O problema que a Lukoa tá tendo com Shouta é que ele acha que ela é um demônio, já que era isso que ele estava invocando. Mas o verdadeiro motivo da Lukoa ter aparecido primeiro é que ela queria evitar que um demônio perigoso aparecesse. Ela só queria o bem dele. O motivo do moleque ter feito aquele ritual perigoso era simplesmente para tentar provar que ele é um mago completo. Dados os motivos, todo mundo ali concorda que meio que a Lukoa tem que ir embora. Mas ela não quer. Então ela procura ser útil em alguma coisa pro Shouta. Mas não tem nada. Então, como última opção, ela diz que vai ser útil entregando a ele o seu corpo. Nigga, what the fuck? Olha, dada a situação, já imaginamos que esse moleque, em toda a sua vida que está por vir, ele nunca vai saber o que tá na seca. Mas falando do agora, não tá meio cedo pra isso não? Não é melhor esperar ele crescer mais um bocado, descobrir a puberdade, aprender mais sobre a vida? Enfim, acho que isso daqui já abre porta pra gente falar um pouco das polêmicas de Kobayashi Maid Dragon. Tem algumas cenas com a Kana em que o pessoal taca pau, considera algo sugestivo, mas em várias delas eu não consegui ver muita maldade não. Com exceção de uma ou outra. Mas na minha opinião, o caso mais grave de Maid Dragon é a relação do Shouta com a Lukoa.
Olha, já começa que o nome do Shota é um trocadilho com Shota, que é o masculino de Loli. E nos conteúdos, entre aspas, de Shota, é bem comum que a mulher que tá ali dando um trato no moleque ter um corpo bem grande, gigatetas, gigaglúteos, enfim. O que é exatamente o perfil da Lukua. Frequentemente, a Lukua fica provocando o Shota, mas ele tá sempre ali negando as provocações. Por que você tá tentando me seduzir? Eu não vou deixar essas coisas me tentarem de novo! Vá de retro, Satanás! Porra, o moleque tem 11 anos, cara. Nessa idade eu nem sabia o que era punheta. E pra mim a cena que leva a medalha de zoadaço acontece no mangá. O Shota tá com uma baita dor de barriga. E o problema é que ele tá com excesso de magia acumulada. E o capítulo inteiro é sobre isso. O pessoal tentando resolver o problema. Até que a Toru diz que sabe a solução. E antes de fazer alguma coisa, a Lukua aparece putaça. Não, sua vagabunda, você não vai fazer nada. Eu vou fazer isso. Agora tu cala a boca e enfia uma dentadura no c... pro caralho, morou? A Toru, ela não pretendia fazer nada. Ela só tava fingindo pra tentar deixar a Lukua incomodada e conseguir uma luta. E bem, eu não sei se dá pra chamar isso aqui de luta, mas perdeu feio. Então a Lukua vai lá e taca o beijão no moleque, pois o jeito de resolver o problema era sugando a magia pela boca. Não. Nem fudendo. De jeito nenhum. Eu acho esse capítulo zoado, pois alguma coisa me diz fortemente que toda essa historinha foi criada só pra fazer essa cena acontecer. Isso me lembra um outro mangá que o autor de Maid Dragon fez, chamado Chichi Chichi, que é basicamente um etizão pesadinho, que tem nudez, líquidos suspeitos, enfim. Esse mangá conta a história de uma garota com gigatetas que começou a morar na casa de seu amigo de e-mails, esse no qual ela nunca viu pessoalmente para poder fazer faculdade ali perto. E eu não consigo ignorar o fato que o protagonista é basicamente a Kobayashi só que homem. E nessa história, essa garota meio que abusa do protagonista toda hora. E mesmo o prota sendo adulto, em vários momentos ele parece menor do que deveria. Não é à toa que esse mangá em alguns lugares é classificado como shota. Mesmo para um ecchi, eu achei a história disso aqui bem sem pé e cabeça, não é muito divertido, eu não recomendo não. E isso pra gente ver que essa pira do autor com shota já rola há um tempo. E não pergunte como é que eu conheço esse mangá, eu não sei, há muito tempo atrás eu me deparei com essa merda e é isso. Mas, Neve, ele é menino. E daí que ele tem 11 anos. Nessa idade, quem me dera tivesse uma Lukua pra mim, um mulherão desse aí, meu amigo. Quem não quer, né? Esse moleque é homem. O que ele mais tem que fazer é atacar a pica mesmo. Se ela tá pedindo, come sem dó. Pulando pra segunda temporada, aqui aparece a personagem que causou a maior polêmica desse anime na época, a Ilulu. Eu fico meio chato falando dessa criatura, pois aqui nesse canal eu já usei ela de bom exemplo mais 2 vezes. E hoje em dia eu só discordo do que eu pensava. E por quê? Pois na época eu achava o design engraçado. Pra mim era só uma mulher pequena com ultra boobs. Eu achava isso engraçado. Mas hoje em dia eu não acho mais. Bem, pensamentos mudam, né? A discussão em cima do design da Ilulu é bem complicadinha. Uns dizem que é apenas o anime, é apenas um exagero cômico, e outros dizem que esse design é degenerado e é só uma desculpa para vagabundo curtir loli sem preocupação. Por exemplo, tem gente que chama a Ilulu de loli. E se a gente reparar bem, olha, se isso aqui é uma loli, isso daqui é um gigachat. Alright. I said, alright. Julgar ela pelo rosto é meio complicado, já que todo o elenco tem um rosto parecido. Uma mulher adulta pode ter a altura mínima na casa dos 1,50, mas é possível estar na casa dos 1,40 dependendo da genética, enquanto a Ilulu tem 1,30. Além de que no anime ela fica brincando com a Kana e a Saikawa, mostrando o seu lado infantil e... Ai, cacete, é isso que dá a falar as coisas sem pesquisar e reassistir a porcaria do anime. Eu já tinha assistido o anime antes, mas na época daquele vídeo eu não tinha reassistido, então eu não lembrava desses detalhes. Eu não classificava a Ilulu como loli, pois minha cabeça não processava que isso aqui era uma criança. E o motivo disso tem a ver com o fator da estilização.
Só a mera presença dos gigabulbs já bugam a tua cabeça, já que como você nunca viu uma criança assim, tu não assimilas de primeira. E como eu falei, o rosto de todo mundo aqui é bem similar, então você não suspeita muito do rosto. Então toda essa estética moe do anime pode disfarçar bem essas características infantis, e a gente acaba enxergando ela só como uma espécie de mini mulher com gigatetas. Não muito diferente da Ozaki, por exemplo. A diferença é que a Ozaki pelo menos é possível de se encontrar. Eu não tô zoando, mulheres que parecem a Ozaki realmente existem. E creio que é por isso que eu não vejo tanta gente reclamando do design dela como se fosse a parada mais errada de todas. Não é à toa que até hoje eu nunca vi alguém questionar o que eu disse da Lulu. Como eu disse, a estilização buga a nossa cabeça. Então eu entendo a discussão, eu concordo que é um design torto das ideias, é estranho. Mas apesar disso, eu ainda gosto da personagem, acho ela carismática, divertida, ela é bacana. E vamos lembrar que ela não é o primeiro projeto de loli com gigatetas que tem por aí. Nigga, what the fuck? Eu sou Ilulu. Tenho 16 anos, ou pelo menos digo que tenho. Igual a mim? Ok, com isso podemos concluir que o Palmeiras não tem mundial. Eu queria dizer que isso aqui é uma piada de puro alívio cômico, mas é óbvio que o autor meteu umas taras aqui no meio. O capítulo 100 do mangá é especial por ser o 100º, então eles deixaram todo o capítulo colorido. Nesse capítulo, elas vão para a praia, aquela palhaçada toda de sempre, e simplesmente a Lulu chama Kobayashi e mostra os planetas para Kobayashi ao vivaço, 4K, sem censura, para perguntar se tem alguma coisa estranha, pois ela tá apaixonada pelo seu boyzinho e tá insegura com seu corpo. Ah, que fofinho. Acredito que quem leu pela primeira vez levou um susto, pois é a primeira vez que aparecem mamas ao vivo na história desse mangá. Acho que é bem óbvio que toda essa historinha é só uma desculpa para exibir os planetas da Lulu ao vivo, né? Se o autor recebeu luz verde para meter o nudizão no capítulo, não seria mais lucro fazer isso com a Lukoa, não? Ou quem sabe, a Kobayashi? Quê? Diferente de vocês, seus moleques. Se for para escolher uma waifu em Maid Dragon, eu não tenho interesse nessas dragoas de ideia torta, e sim a Kobayashi. E por quê? Pois ela é simplesmente madura. É uma pessoa que sabe conversar, que tem as ideias no lugar. É uma pessoa muito prestativa e que de um jeito ou de outro sabe confortar a quem está com problemas. É alguém que sempre vai te dar conselhos para quando você precisar. E na minha opinião, meus amigos e amigas, uma mulher assim é mais atraente que qualquer criatura com gigabulbs que tiver por aí. E eu também adoro essa cara de peixe que ela sempre tem. Possivelmente a Kobayashi entra na minha lista de waifus. Qual é? Vai me dizer que tu não tem uma lista dessa. E é por isso que eu acho uma grande justiça a Kobayashi não ter tanto hentai. Cara, eu adoro Maid Dragon, pra mim tanto o anime quanto o mangá são bem divertidos. Apesar de ter essas paradinhas estranhas, se isso não te incomoda o suficiente, é algo que dá pra ignorar. Não é como se a história toda fosse centrada em fazer eti com criança e mostrar coisa bizarra. Então não é algo que tu vai ver toda hora. E depois de ter assistido coisas como Lotte no Mocha, meu amigo, Maid Dragon tá longe de incomodar. Já fiz review dessa desgraça, recomendo dar uma olhada. Antes de irmos à conclusão, eu quero falar da Elma. Eu gosto dela. Elma é apresentada como uma espécie de rival da Toru e quer levar ela de volta ao mundo dos dragões, pois, pela lei dos dragões, a Toru tá fazendo merda. Mas a Toru só tá com os brothers pra ela e chuchu beleza. Ela volta pra tretar com a Toru, mas sendo uma bela glutona, a fome dela muda o jogo, e por um saco de pão, ela desiste da treta. Mais tarde, a Kobayashi leva um susto de ver que a Elma começou a trabalhar na firma dela. E eu não vou perguntar como é que ela conseguiu um emprego numa firma de programação sem nem ao menos saber ligar o computador. Elma começou a morar no mundo humano, pois ela não tem os mesmos poderes que a Toru, e não consegue criar um portal de volta. Então só restou alugar um apartamento e viver por ali mesmo. E caramba, pior que ela já tá com roupa de escritório e tudo. Bem que a Kobayashi podia ter o mesmo uniforme. Eu já testei antes e funciona muito bem. Tá aí um dos motivos de eu não gostar de mostrar mais sketchbook. Kobayashi, sendo como é, ajuda a Elma a aprender a trabalhar. Depois a Elma até vai na casa da Kobayashi entregar um amuleto como agradecimento. E a Toru...
Cacete. Pra que isso, cara? A Toru está com ciúmes e quer mais atenção da Kobayashi. E ela diz que Kobayashi tá sendo maldosa com ela, porque, você não está dando atenção pra mim, está com outro dragão. A Kobayashi ainda conforta ela. Legal, papinho, mas você não vai repreender ela por ter mandado a coitada lá pra casa do caralho? Kobayashi Maid Dragon é um anime maravilhoso. Bem, com tudo o que eu já disse, já deu pra entender bem como esse anime funciona, e eu não tenho muito mais o que dizer. Mas a fama desse anime já tá explicada. A animação incrível e bonita com um visual distinto, personagens memoráveis e carismáticos, e uma história bem divertida. Apenas não tinha como dar errado. Sinceramente, se não fosse por essas questões polêmicas, a nota seria maravilhosa. Kobayashi Maid Dragon foi dublado há um tempo, e para resumir a minha opinião, eu gostei de muitas vozes, mas eu destaco aqui a voz da Kobayashi, que na minha opinião ficou perfeita, simplesmente perfeita. Por mim combina até mais que a voz original. Deusa! Kobayashi deusa! Ah, Nep só tá dizendo isso porque você viu a versão dublada primeiro. Não, eu não vi a versão dublada primeiro. Eu assisti Kobayashi Maid Dragon lá no lançamento e eu me acostumei com a voz original dela. Mas depois eu vi a dublada. Ah, meu amigo, isso aqui tá perfeito. Dubladora da Kobayashi, você tá de parabéns. Enfim, é isso. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui e até a próxima. Eu sou o Neif e obrigado.